Olá, esse que vos fala é o pastor Carlos. Estou aqui transmitindo essa live direto da cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, no Cerrado Brasileiro, bem próximo aqui à floresta amazônica, já numa área de transição entre Cerrado e Amazônia. E para mim é um prazer, nessa manhã, compartilhar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Esse é um texto que narra a história de uma das últimas navegações realizada pelo apóstolo Paulo. Paulo, nesse momento, ele estava sendo conduzido até a, a Roma, onde ele seria devidamente ouvido e julgado pelos crimes que o Sinédrio em Judá haviam a ele imputado. Esse texto ele antecede ao seu julgamento, não é? E ele retrata a história em que Paulo já havia concluído as suas 3 grandes viagens missionárias. Paulo, como missionário aos gentios, ele tinha feito várias viagens à Ásia e aos lugares contíguos a Israel, e pregando o Evangelho e implantando igrejas, anunciando a verdade que liberta, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E em alguns lugares ele era maltratado, em outros lugares ele era bem recebido, mas o apóstolo ele sempre se encarregou em defender o Evangelho, e a todo tempo ele fazia discípulos. Assim, ele foi um grande implantador de igrejas, onde quer que tenha sido enviado, e ele não perdia as oportunidades que Deus lhe concedia. Ao final da sua terceira viagem missionária, grande viagem missionária, ele passou por um local chamado Cesareia. E ali ele havia sido advertido por um profeta chamado Ágabo, que teria vindo de Jerusalém e tinha falado com Paulo do perigo que ele estava sofrendo se regressasse a Jerusalém, porque lá em Jerusalém havia se levantado uma manifestação das autoridades judaicas, particularmente os integrantes do Sinédrio, e queriam condenar Paulo à morte, porque eles alegavam que Paulo ele pregava contra as leis mosaicas, ele pregava contra as leis de Moisés. E assim, então, eles teriam conspirado contra Paulo e armado uma cilada e estavam prontos para condená-lo à morte. E Paulo, então, mesmo sendo advertido por Ágabo, ele insiste
em retornar a Jerusalém. E lá em Jerusalém ele é mal recebido. Mas ele já tinha no seu coração, na sua mente, que ele estava pronto para ser ligado, ou seja, preso, e até morrer defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha convicção da sua fé, ele tinha convicção do seu chamado. Paulo então retorna a Jerusalém. E retornando a Jerusalém, Paulo ele é preso. Ao chegar em Jerusalém, as autoridades judaicas determinam a prisão de Paulo, sumária, e Paulo então passa a defender, fazer a sua defesa diante do Sinédrio, e ao final da sua defesa ele não é liberto e ele é açoitado. Entretanto, o Senhor aparece a Paulo, diz o versículo 11 do capítulo 23, assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Deus já colocou no coração do apóstolo Paulo que ele seria conduzido a Roma a fim de dar o seu testemunho público da sua fé e da salvação que esse evangelho promovia a todo aquele que cresce. Então, Paulo, ele é ouvido e encaminhado a Cesareia. E lá ele é recebido por Félix. Félix institui também uma corte para julgar Paulo. E Félix, ele, sensibilizado com o testemunho de Paulo, não acha nenhum crime a ser imputado ao apóstolo que ferisse as leis romanas. Então, Paulo, ele é encaminhado, depois de ser recebido por Félix, ele também é encaminhado para Festo, que era um governador também lá na Cesareia. Da mesma forma, Festo não vê nenhum crime naquela autoridade romana. E agora faz um encaminhamento de Paulo ao rei Agripa. E Paulo, no seu testemunho, ele sensibiliza tanto o governador Félix quanto ao rei Agripa, a ponto do rei Agripa quase ser persuadido a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então, as pessoas com quem Paulo tratava, lidava e testemunhava, de alguma forma eram tocados pelo Evangelho. E como Paulo apelou para que fosse julgado pelas autoridades romanas, por Roma diretamente, então Paulo é encaminhado a Roma. Então ele vai ser conduzido a Roma a fim de ser ouvido e ser julgado. E então foi ajustado em Cesareia uma navegação que envolvia o prisioneiro Paulo e outros prisioneiros, a fim de que eles fossem conduzidos até Roma. E foi designado um centurião chamado Júlio para acompanhar aqueles prisioneiros
para fazer a escolta do apóstolo Paulo e de todos aqueles que seguiam para Roma. E nessa missão de escolta, de envio de Paulo até Roma, eles tomaram na Cesareia, que ficava em uma área ali, já no mar Mediterrâneo, numa área marítima, encaminharam Paulo e eles embarcaram numa embarcação que foi até um local chamado Mirra, até ao porto de Mirra, que fica ao norte de Chipre. E chegando lá em Mirra, então, aquela comitiva liderada pelo centurião Júlio aproveitou um navio de carga, de transporte de cereais que estava vindo do Egito e sendo encaminhado até a Itália, uma embarcação de Alexandria, e ajustou com aquela embarcação o envio dos prisioneiros para a Itália, incluindo ali Paulo. E é interessante a gente constatar que esse relato ele é escrito por Lucas. Então acredita-se que Lucas também acompanhou Paulo de alguma forma nessa ida até Roma, não é? E quando eles partem então para a sua navegação, já saindo de Cesareia, encontra-se o relato no capítulo 27, versículo 4, que os ventos já eram contrários. Isso indicava que não era uma ocasião oportuna para se realizar uma navegação, né? Eles estavam contrariando talvez as regras de segurança de navegação. Mas o fato é que eles chegaram até Mirra com muita dificuldade, lá tomaram outra embarcação e eles continuaram a sua navegação e foram até a ilha de Creta. Ali, encontrando um porto chamado Bons Portos. E o tempo não era nada favorável, né? A ocasião não era nada boa para a navegação. E Paulo, então, ele relata do perigo que eles estavam incorrendo. E diz assim, o versículo 9 de Atos 27, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. E continua assim o texto, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então nós vemos que Paulo, ele percebeu que aquela navegação, saindo ali de Creta, de Bons Portos, não seria algo fácil, né? Implicaria na perda da embarcação, na perda da carga, que era uma carga cara, uma carga importante de alimentos, de cereais, e com perigo das próprias vidas. Mas o texto diz, e o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Dizem que se conselho fosse bom, não seria dado, conselho seria vendido. E quantas vezes, né, nós damos com a cara na parede porque não queremos ouvir os conselhos, porque nós nos julgamos mais conscientes da situação, dominadores da situação, e acabamos por não ouvir o conselho e as orientações daqueles que são mais experientes, que são mais experimentados, que já passaram pelas mesmas situações. Quantas pessoas, né, não querem ouvir
os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, dos seus líderes, dos seus professores. E o filho, quando não quer ouvir o conselho do pai? Quantas vezes o pai orienta, a mãe orienta, os pais advertem sobre o caminho que cada um deve andar, o caminho que cada um deve percorrer, e as pessoas acabam tomando seus destinos, tomando as suas direções e experimentando coisas amargas dessa vida e que poderiam ser poupados de todos os reveses, poderiam ser poupados de todas as experiências amargas se tivessem ouvido o conselho dos pais. Mas às vezes nós cavamos as nossas próprias tempestades. E foi isso, né? Júlio, aquele centurião, não ouviu a Paulo, não ouviu o conselho de Paulo e persistiu na viagem. Aparentemente, tudo estava sob controle quando nós vemos no versículo 13. Às vezes vem uma situação de tanta calmaria que a gente pensa, estou dominando a situação, está comigo, eu estou dirigindo, nada vai me acontecer. E assim eles saíram, então, daquele porto chamado Bons Portos, na ilha de Creta. Mas, de repente, eles foram atingidos por algo inesperado para a tripulação, porém esperado pelo apóstolo Paulo. E se tratava de um grande fenômeno meteorológico sobre o mar Mediterrâneo, chamado um tufão, que tinha como o apelido Euroaquilão. Assim era conhecido aquele encontro de ventos, ventos que vinham do norte e ventos que vinham do leste. Aqueles ventos se encontravam, eram fortes e formavam uma grande tempestade, um tufão. E o versículo 15 vai dizer que o navio ele era arrastado com tamanha violência e que eles não puderam resistir ao vento. E Lucas vai dizer assim, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Há um sambista muito famoso no Rio de Janeiro que tem um samba que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. E se retrata quando nós perdemos a situação ou perdemos o controle da situação. Quantas vezes passamos por episódios na vida, por situações difíceis, em que nós vamos perder o controle da situação. Talvez nesses dias você esteja se sentindo assim, que perdeu o controle da situação, perdeu o controle da condução da família, perdeu o controle do seu trabalho, perdeu o controle das suas finanças, perdeu o controle do seu casamento e agora você diz, como sambista, deixando levar, vida leva eu. Eu quero dizer que no meio dessa situação, no meio da pandemia, no meio das situações adversas, difíceis, Deus deseja controlar a sua vida. E eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida. Pode ser que o mar esteja revolto, pode ser que a navegação seja difícil, pode ser que as situações sejam adversas, mas Deus está no controle da tua vida. Deus deseja controlar a tua embarcação. Deus deseja controlar os embates da sua vida. E o versículo 18 vai dizer assim, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem estrelas, nem sol, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aquela embarcação com os seus
pilotos experientes, com as suas tripulações experientes, estavam atravessando algo que para eles era inédito, era novo, era diferente. Mesmo com as suas experiências de navegarem por tanto tempo naquele mar, no mar Mediterrâneo, eles não imaginavam que ia encontrar tamanha tormenta. E eles começaram a se desfazer da carga que levavam. Começaram a se desfazer dos cereais, lançando ao mar o que eles tinham, o objeto da sua viagem. Chegaram a pensar também em se desfazer dos prisioneiros, em lançar ao mar os prisioneiros, em matá-los. E a situação era tão grave, era tão desesperadora, era tão terrível, do vento contra a embarcação, das ondas contra a embarcação. E há 15 dias, há 2 semanas, eles não viam nem estrelas nem sol. Era uma chuva intensa, uma tempestade intensa. E no final, eles dizem, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Muitos atravessam tempestades tão cruéis na vida, situações tão adversas, tão incômodas, situações tão avassaladoras, que perdem a esperança. E a esperança é a última coisa que deve ser perdida. E para essa tripulação, para esses viajantes, talvez para Lucas, que estava na companhia de Paulo, havia sido dissipada toda a esperança de salvamento. Porque eles não tinham mais condição de sair daquela situação. O que eles viam era o naufrágio daquela embarcação. Aquela embarcação ia ruir, ia a pique, e talvez todos fossem tragados pelo mar. E o versículo 21 mostra então a reação do apóstolo Paulo, e ele diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo se levanta diante do desespero do capitão, diante do desespero dos pilotos, da tripulação, diante do desespero de todos aqueles que estavam naquela navegação. Paulo se levanta e diz para ele: olha, na verdade, como eu havia orientado, vocês não deveriam ter partido de Creta. Se tivessem me ouvido, nada disso aconteceria. Talvez o pai esteja dizendo nesse momento para o filho: olha, se você tivesse me ouvido, você não estaria nessa situação. Se você tivesse escolhido, tomado a decisão sábia, experiente, você não precisaria amargar essa situação. E Paulo se levanta e diz isso. E Paulo vai dizer no versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas só uma vida. Paulo tinha certeza que Deus ia transformar aquela situação. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo a tempestade, mesmo as situações adversas, mesmo os furacões, os tufões, os maremotos, as tempestades podem ser transformadas em bênção. E Paulo então diz para aqueles homens, para aquela tripulação: não tenham medo. Não tenham medo, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
diante da sua angústia, diante da sua tempestade, eu quero te dizer, não temas. Pode ser que você esteja sem esperança, sem expectativa, sem alternativa. Mas o recado de Deus é, não temas. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Quero te dizer que Deus deseja entrar na tua embarcação. Deus deseja salvar a tua navegação. Deus deseja te levar, te conduzir para um porto seguro. Ele te aguarda num porto seguro. Não temas. Que você receba de Deus a graça, o poder, a fé, a esperança. Que Deus te encha de esperança para você chegar no porto seguro. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e te conduza em segurança. Segurança dos seus caminhos, da sua família, da sua vida, da sua trajetória. E a palavra que nós temos nesse dia é não temas. Não temas, porque Deus vai te ajudar. E essa palavra foi determinante. E nós vamos depois ver o desenrolar desses acontecimentos. E aquelas 276 vidas que estavam naquele navio foram extraordinariamente salvos. E essa história termina assim. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e assim foi, que todos se salvaram em terra. Deus deseja te salvar. Que a salvação venha ao seu encontro. Que o seu coração esteja aberto para a salvação que Deus tem para você. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua trajetória ao Senhor. E alcance de Deus a salvação para a tua vida. Que Deus te abençoe graciosamente. Que Deus abençoe a sua navegação e que você navegue seguro nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até breve. Que Deus te abençoe. Amém.